Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e aqui você encontra vários vídeos de passo a passo de costura criativa. E nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa maravilhosa. Vamos combinar que eu arrasei aqui na combinação de estampas, eu achei muito lindo o resultado. Ela tem um espaço interno bem legal, tem um bolsinho aqui dentro para celular, chave. Eu trouxe umas coisinhas aqui para colocar para vocês verem. Tem carteirinha multiuso, que já tem um vídeo aqui no canal também. Estojo, necessaire, trouxe uns cadernos também que cabe certinho, caderno de 10 matérias. Então é uma bolsa super legal para levar na faculdade, para levar no trabalho também. Ela é bem compacta e fica linda, né? Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo, fiz com bastante carinho, então vamos lá! Para fazer essa bolsa eu vou utilizar o tecido Tricoline 100% algodão. Eu escolhi esse tecido aqui de borboletas, ele é todo douradinho, ele é importado, eu comprei lá na Wish. Eu vou deixar o link para quem quiser adquirir aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link e também tem cupom de desconto, então tá aqui na descrição do vídeo. Então essa bolsa, como ela tem um composê de 2 tecidos, eu cortei aqui um tecido estampado. Essa medida aqui é de 35 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. Essa medida eu cortei 2 vezes e a parte de baixo eu cortei aqui a medida de 35 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Então 2 vezes na parte de baixo também. Então depois que tiver recortadinho, a gente vai unir essas duas partes. Então vou colocar direito do tecido com direito com direito dessa forma e vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina. Eu já trouxe aqui costuradinho para vocês verem, então tá aqui 2 vezes o tecido exterior, né, o tecido de cima e 2 vezes o tecido de baixo. E a gente vai unir cada um deles. Então aqui eu já costurei a minha etiqueta também e costurei aqui já essa parte. Aqui eu passei a costura já com a distância de um pé de máquina, né, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, aqui desse lado dá pra ver melhor. Então já costurei aqui, depois eu passei o ferro colocando um tecidinho para cada lado para dar o acabamento e ficar bem bonito, né, o acabamento aqui nessa parte. Então eu passei o ferro aqui, um tecidinho para cada lado, né, para ficar com esse acabamento. Então aqui eu já costurei. A medida com as duas partes unidas fica 35 de largura por 39 centímetros de altura. Então essa medida de 35 por 39 eu cortei aqui 2 vezes no tecido de forro. Então eu vou utilizar aqui um tecido Tricoline também. Eu gosto de usar o tecido liso para a parte do forro, para a peça ficar mais harmônica, mais clean assim. Mas se você preferir, pode usar um tecido estampado por dentro também. Então já recortei aqui, recapitulando, 35 de largura por 39 de altura. Aqui, se você não quiser ficar medindo com a fita métrica ali, você pode pegar o tecido já costurado assim, já unido assim, colocar ali no forro e recortar na mesma medida, né? Vai dar certo também. E essa medida de 35 por 39 eu também recortei aqui 2 vezes na manta R1. Vou utilizar aqui a manta R1. A manta R1 tem um termocolante em um dos lados, né? Do outro lado ela é mais felpudinha. Se você quiser uma bolsa mais estruturada, você pode usar uma manta R2 também, é opcional. Agora eu vou falar as medidas do bolso interno. Nossa bolsa vai ter ali um bolsinho interno para colocar celular, colocar chaves. Então eu cortei aqui 2 vezes a medida de 20 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. Cortei aqui no tecido Tricoline, o mesmo tecido que eu usei ali na parte exterior, eu cortei aqui também esse tecido de bolinhas. E a alça, eu vou usar aqui uma alça que eu mesma vou costurar. Se você preferir, você pode usar uma alça pronta também. Eu gosto de fazer a alça nesse caso, porque fica combinando ali com a bolsa, fica bem harmônico, bem legal. Pra fazer as alças, deixa eu limpar a mesa aqui e mostrar as alças. Eu cortei 2 tiras, medindo 65 centímetros de altura, 65 por 12 centímetros de largura. Então essa medida eu cortei aqui 2 vezes e para dar estrutura na alça eu cortei aqui 2 vezes na manta R1 também, a medida de 65 de comprimento aqui por 4 centímetros de largura. Eu vou começar costurando a alça, mas primeiro eu vou falar aqui do zíper. Eu vou utilizar aqui um zíper número 5 por metro. Eu cortei ele aqui 43 centímetros de comprimento. Eu cortei ele um pouquinho maior para ficar mais fácil de costurar ali, para colocar o cursor também. Eu vou usar aqui um cursor pro zíper número 5, né, o mesmo zíper que eu tô utilizando. Você pode usar um zíper pronto também. Então de material é somente isso que a gente vai utilizar. E como eu disse, eu vou começar aqui fazendo a alça. Para
Para fazer as alças, primeiro eu vou utilizar o meu ferro de passar para fazer 2 vincos aqui no comprimento da alça. Então eu vou dobrar aqui dos dois lados 1 centímetro aqui e 1 centímetro desse lado também e vou passando o ferro para vincar. Para me auxiliar nesse vinco, eu fiz aqui um gabarito de papel, um papelão, papel cartão, medi aqui com a régua 1 centímetro, fiz um risco e vou utilizar esse gabarito para passar o ferro. Então vou aproximar aqui e vou usar aqui essa linha para me auxiliar aqui nesse vinco. Então eu vou dobrando e vou passando ferro aqui desse lado e a mesma coisa aqui do outro lado. Então isso eu vou fazer no comprimento de toda a alça, das duas alças, né? Fiz o vinco aqui dos dois lados, nas duas alças, agora eu vou dobrar a alça no meio e vou passar o ferro para vincar também. Agora que as duas alças estão vincadas, eu vou pegar aqui a manta, que vai ser a estrutura aqui da nossa alça, vou abrir aqui essa parte e vou colocar a manta aqui dentro. Então aqui você pode ir colocando e costurando já, ou se você preferir, você pode ir colocando e colocando alfinetes ou os grampinhos, para ficar mais fácil ali na hora de costurar. Coloquei os grampinhos aqui para fixar a manta lá dentro, assim fica bem mais fácil de costurar. Você pode usar alfinete ou se você quiser pode ir ajeitando ali na máquina, é opcional, né? Encontrei o jeitinho que você acha mais fácil. Agora eu vou aproveitar que eu tô com o ferro aqui ligado e vou fixar o tecido exterior, esse tecido que eu uni aqui as duas partes, na manta. Então vou deixar aqui a parte mais áspera, onde tem o termocolante da manta para cima. Vou colocar o tecido aqui já prontinho, costurado e vou passar o ferro. E agora eu vou passar uma costura reta em toda a extensão aqui, para fechar as duas alças. Já fechei aqui a alça e também passei várias costuras paralelas aqui. Essas costuras são opcionais, mas eu gosto bastante de passar essas costuras para deixar a alça mais resistente e dar o acabamento também, acho que fica bem bonito. Essas costuras eu passei aqui com a distância de um pé de máquina, então são várias costuras, não sei se está aparecendo na câmera, mas são várias costuras assim, uma do ladinho da outra, para dar esse efeito e deixar a alça mais resistente. Então com a alça pronta, eu vou deixar ela de ladinho e agora eu vou costurar a parte que eu fixei com a manta, então essa parte da frente e a parte de trás também. Eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, bem na beiradinha, uma costura de segurança, para deixar bem fixo aqui o tecido com a manta. Aqui, se você preferir, é opcional também, você pode fazer uma tela C, pode fazer um quilt. Eu não vou fazer porque essa estampa, como ela é bem estampada, tem várias borboletas, tem o dourado também, eu acho que o quilt ou uma tela C não vai ficar legal aqui. Então é opcional, né? Fica aí ao seu critério. Eu só vou passar duas costuras paralelas aqui na união dos dois. Então eu vou passar uma costurinha aqui na parte de baixo e uma costura aqui na parte de cima. Duas costuras paralelas aqui, que eu acho que fica bem bonito, dá um acabamento legal e deixa também essa parte aqui da manta, da alça, né, perdão, do tecido bem fixo na manta, né? Então dá essa reforçada com essas costuras aqui. Então agora eu vou passar essa costura e já mostro pra vocês. Costurei também, refilei o excesso de manta. Como vocês viram, eu cortei a manta um pouquinho maior, eu acho que fica bem mais fácil costurar dessa forma. Aqui as duas costuras paralelas que eu fiz ficou desse jeitinho assim, eu gosto bastante de dar esse acabamento, acho que fica bem bonito. Agora a gente vai costurar as duas alças aqui em um dos lados da bolsa. Eu vou começar com esse lado aqui da frente. Vou pegar aqui a alça e vou fazer da seguinte forma. Eu vou dobrar aqui no meio, vou fazer um pique bem pequenininho aqui no meio, para demarcar aqui o meio da parte de cima da nossa bolsa. Então esse pique aqui vai demarcar o meio. Agora eu vou pegar a minha fita métrica e vou medir do pique pra lá 6 centímetros. Eu vou usar aqui uma caneta que apaga com ferro para fazer essa marcação. Então do pique pra lá 6 centímetros, marco aqui com a caneta. E do pique pra cá, 6 centímetros também. Então aqui vai dar 12. Então aqui fiz duas marcações.
6 pra cá, 6 pra cá. Agora eu vou pegar a alça e vou posicionar a alça nesse pique. Então o pique tá aqui, vou colocar a alça aqui. Deixa eu pegar aqui um grampinho pra prender. E a mesma coisa aqui do outro lado. Pra alça não ficar torcida, eu vou dobrar ela pra cá, assim. Aí eu dobro aqui novamente pra ficar esse formato aqui. E coloco a alça aqui nesse outro pique. Coloco o grampinho pra fixar também. Aí eu vou passar uma costura, vou passar o retrocesso várias vezes aqui pra alça ficar bem reforçada. Aqui e aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui com a parte de trás da nossa bolsa. Vou demarcar o pique, 6 centímetros pra lá, 6 centímetros pra cá. E coloco as alças e passo a costura várias vezes. Alças costuradas, chegou a hora de costurar o zíper. Eu vou pegar a parte da frente da nossa bolsa, vou pegar aqui o zíper, direito do zíper, aqui tem os dentinhos do zíper, direito com direito, vou posicionar dessa forma. Vou prender aqui com os grampinhos também. Eu cortei o zíper bem maior, não precisava cortar tão grande assim, uns dois dedinhos maior já era suficiente, me empolguei aqui. Agora eu vou passar uma costura reta aqui nessa parte. Se você estiver utilizando a máquina doméstica, não esquece de trocar o calcador da máquina para o calcador de zíper. Eu tinha esquecido de falar que essa parte aqui do lado direito eu deixei maior, que é por onde eu vou colocar o cursor do zíper depois. Se você estiver utilizando um zíper pronto, você pode centralizar na bolsa sem nenhum problema. Agora que essa parte já tá costurada, eu vou costurar agora a parte do forro. Então eu vou pegar aqui meu forrinho. Se seu forro for estampado, você vai colocar direito do forro com direito do tecido, direito com direito. Vai alinhar aqui os topos e prender com grampinho ou alfinete. E agora eu vou passar uma costura aqui nessa parte, só que do lado da manta para ficar mais fácil. Então eu vou passar uma costura exatamente aqui onde eu já passei a costura. Passo aqui em toda essa parte. Forrinho costurado, agora eu vou passar o forro aqui para trás da manta, então trago ele aqui para trás. Puxo aqui o zíper para cima, a alça também puxo para cima. Deixa eu mostrar desse lado aqui, deixa eu prender aqui com um grampinho pra deixar o forrinho bem pra trás. Aqui a mesma coisa. E vou passar um pesponto aqui nessa parte. Pra passar esse pesponto eu vou puxar o zíper pra cima e com a mão esquerda eu vou puxando o forrinho pra trás, pro forrinho não ficar embolado aqui na hora de passar o pesponto. Se você preferir, você pode pegar o alfinete aqui e ir puxando, posicionando aqui pra trás, deixar bem esticadinho e colocando os alfinetes aqui pra ficar bem certinho mesmo e não te atrapalhar na hora que for fazer esse pesponto. Como esse pesponto vai ficar bem aqui na frente da bolsa, tem que ficar bem bonito, né? Pra não ficar aquela costura torta. Então puxa aqui bem certinho e faz com carinho, faz com cuidado que dá certo. Vou passar o pesponto aqui nessa parte agora. Prontinho, já fiz o pesponto ficou bem bonito, fiz com bastante calma pra ele ficar bem certinho. Agora chegou a hora de costurar o outro lado da bolsa, ou a parte de trás da bolsa. Eu vou puxar a alça aqui pra trás, pra ela não me atrapalhar, então eu deixo ela bem abaixada aqui pra trás. Vou até prender ela com o alfinete aqui, pra ela não subir e não me atrapalhar aqui nos próximos passos. Então eu prendo aqui, e agora eu vou costurar a parte de trás da bolsa. Vou pegar aqui a parte de trás. Vou colocar direito do zíper com direito do tecido, direito com direito, dessa forma aqui. Deixa eu virar pra cá que eu acho que vai dar pra ver melhor. Alinho aqui as laterais bem certinho. Vou prender aqui com os grampinhos também. E vou passar uma costura reta aqui. Costurei aqui o zíper. Agora, antes de colocar o forrinho aqui, a gente tem que costurar o bolsinho interno que vai ficar ali dentro da nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqueles dois retângulos, que tem 20 por 18, vou colocar ele direito com direito e vou passar uma costura reta em toda a volta aqui, deixando essa parte aberta, que é por onde a gente vai desvirar.
Então tá aqui direito com direito, passo uma costura aqui em toda a volta, com exceção aqui dessa parte. Passei a costura e também recortei aqui as quinas pra ficar melhor o acabamento. Então por essa parte aqui que eu deixei aberta, eu vou desvirar. E nessa parte aqui que eu deixei aberta, eu vou passar uma costura reta aqui pra fechar. Agora vamos costurar esse bolsinho lá na parte do nosso forro. Se você estiver utilizando um forro estampado, você vai colocar a parte da estampa pra cima. E vamos centralizar esse forrinho, esse bolsinho aqui no forro. Pra fazer essa centralização, eu vou dobrar aqui no meio. É o jeito mais simples de fazer, você dobra aqui no meio, vinca aqui a parte do meio. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o bolsinho, dobro no meio. Vinco aqui. E centralizo o vinco do meio. Deixa eu aproximar aqui a câmera e clarear um pouquinho para vocês verem. Então tá aqui o vinco do bolsinho, centralizo aqui os dois. Aqui nessa parte, eu vou usar aqui a minha fita métrica para medir, para ficar na altura certinha. Vou colocar 11 centímetros para baixo. Centralizo aqui o bolsinho, o vinco com vinco. Aqui a mesma coisa, vinco com vinco, assim vai ficar centralizado, não vai ficar caído o bolso. Vou prender aqui com os alfinetes. E vou passar uma costura aqui nessa parte, deixando aqui aberto, que vai ser a abertura do nosso bolso. Se você quiser, você pode fazer um bolso mais largo também e passar uma costura no meio para ficar dois bolsinhos, né, com uma divisão aqui. Então é opcional, você pode soltar a sua criatividade. Para essa bolsa, esse tamanho de bolsinho eu acho excelente. Entra aqui um celular certinho, entra a chave, então é bem legal esse bolsinho, deixa a bolsa bem mais organizada. Pro bolso ficar bem reforçado, eu passei duas costuras. Passei uma bem aqui na beiradinha e depois passei mais uma aqui com a distância de um pé de máquina. Então ficaram duas costuras paralelas aqui, então o bolso ficou bem reforçado. Essa parte aqui é onde está a abertura do bolso, vai ser a parte de cima aqui do nosso forro. Vou voltar aqui com essa parte que a gente estava costurando o zíper. Então vou aproximar aqui. Direito do tecido, essa parte aqui é o direito, que tem o forrinho, né, que tem o bolsinho. Coloco direito com direito, dessa forma. O zíper tá aqui, onde eu tinha parado, né. Vou colocar aqui, centralizar e prender aqui com os grampinhos. E agora eu vou passar uma costura reta aqui do lado da manta pra ficar mais fácil. Então passo a costura exatamente aqui onde eu já tinha passado. Costura feita, agora eu vou trazer o forrinho aqui pra trás. Agora eu vou colocar o zíper no meio, então eu vou colocar forrinho de cada lado, aqui a mesma coisa, um de cada lado, e vou fazer o pesponto aqui nessa parte. Então a mesma coisa, eu vou trazer o forrinho aqui pra trás, colocar a alça lá pra cima pra ela não atrapalhar, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem bem. Então, puxo aqui pra trás, prendo com alfinetes. Aqui a mesma coisa, a alça tem que ficar pra cima, a alça não pode ficar aqui pra baixo, senão a gente vai costurar a alça aqui, né? Então, a gente puxa a alça lá pra cima, puxa o forrinho pra trás e vai prendendo com alfinete pra parte de trás aqui ficar bem esticadinha. E vou passar o pesponto aqui nessa parte. Agora já posso tirar aqui os alfinetes, vou tirar o alfinete que estava segurando a alça aqui também. E ficou dessa forma aqui. Agora eu vou colocar o cursor do zíper, então essa parte que eu deixei maior, eu vou colocar o cursor nessa parte. Vou abrir aqui um pedacinho, corto um dos lados o dentinho. Desse jeitinho aqui assim. Aí eu vou encaixar o cursor do zíper nessa parte que eu não cortei. Subo aqui até essa parte que eu cortei. Encaixo. Seguro os dois e puxo aqui pra cima.
Eu vou deixar o cursor do zíper aqui no meio para ele não me atrapalhar. E agora chegou a hora de fechar a nossa bolsa. Então, eu vou colocar a manta do lado da manta e o forrinho do lado do forrinho. Vou deixar desse jeitinho assim. O zíper, ele vai ficar dobradinho pro lado do forro, dessa forma. Vou prender aqui com os grampinhos. Essa parte aqui, como tem a união, eu vou unir certinho aqui pra ela não ficar torta. Quando a gente desvirar, não ficar mais pra cima, nem mais pra baixo. Então, eu centralizo aqui certinho. A mesma coisa aqui do outro lado. Uno aqui as duas costuras bem certinho. E vou passar uma costura em toda a volta aqui na parte de baixo também. Aqui o forrinho também, deixa eu puxar mais pra trás, que como a bolsa é grande não tá enquadrando na câmera. Vou fechar toda essa parte, vou deixar aqui somente esse lado aqui aberto. Eu vou deixar uns 5 dedos aberto, que é por onde a gente vai desvirar. Eu vou deixar aqui na lateral, não no fundo, aqui na lateral. Então eu começo aqui, passo costura em toda a volta, até chegar aqui, dou retrocesso aqui aberto. Vou recortar aqui o excesso do zíper, aqui desse lado. Aqui sobrou um pedacinho, eu vou recortar também. E agora eu vou fazer as caixinhas de leite. Então aqui na parte do fundo, eu vou usar essa régua aqui. Eu vou fazer uma caixinha de leite aqui de 4 centímetros. Então eu vou pegar aqui uma caneta, deixa eu aproximar aqui novamente. E vou medir da costura pra cá 4 centímetros, da costura pra cá 4 centímetros. Então, eu fiz aqui a marcação, vou fazer aqui desse lado também, e também do lado do forro. Vou fazer aqui a marcação 4 centímetros, 4 centímetros, é a mesma coisa aqui do outro lado. E agora eu vou recortar em cima dessa marcação. Recortei aqui nas marcações. Como eu recortei aqui a costura, eu passei o retrocesso em todos esses cantinhos aqui, em todos esses cantinhos eu passei o retrocesso para quando a gente abrir essa parte aqui para fechar a caixinha de leite, a costura não se romper. Então fiz o retrocesso aqui em todos os cantinhos, no forrinho também, para ficar melhor e a costura não se romper. Agora eu vou fechar essa caixinha de leite, então vou unir essa ponta com essa. Para unir, eu coloco o dedo aqui dentro, abro aqui e uno aqui as duas pontinhas. Então eu estico aqui bem, uno as duas costuras, coloco aqui o grampinho para fixar. E a mesma coisa eu vou fazer nos 4 cantinhos. Aqui a mesma coisa, uno essa ponta com essa. E no forrinho a mesma coisa. E agora eu vou passar uma costura aqui com a distância de um pé de máquina nos 4 cantinhos. Passo uma costura reta aqui e aqui também. Aqui e aqui. Fechei todas as caixinhas de leite e agora eu vou fixar o forrinho aqui no fundo da nossa bolsa. Eu vou passar uma costura, eu aproximo aqui os dois, desse jeitinho assim. Vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, um pouco abaixo dessa costura que eu já fiz. Então tá aqui a costura que eu passei pra fechar o fundo. Vou passar uma costura assim, aqui só pra fechar, mais ou menos uns 5, 7 centímetros aqui, pra quando a gente abrir a bolsa, o forrinho não sair da bolsa. Então o forrinho vai ficar bem fixo no fundo. Quando a gente, por exemplo, coloca um caderno, a gente vai tirar o caderno da bolsa, o forrinho vem junto e sai tudo fora. Então pro forrinho ficar bem firme, eu vou passar essa costura bem aqui mesmo. Vou passar essa costura e já mostro pra vocês que vai dar melhor pra entender. Olha, passei a costura aqui,
um pouco abaixo da costura do fundo, desse lado aqui vai dar pra ver bem, pro forrinho não sair quando a gente tirar as coisas da bolsa. Então agora eu vou desvirar a bolsa pela abertura que eu deixei, então deixei a abertura aqui desse lado, vou pôr a mão lá dentro e vou abrir o cursor do zíper, então vou sentir aqui o cursor, aí é só abrir e desvirar. Nessa abertura aqui eu vou ajeitar aqui e dobrar tudo pra dentro, acompanhando a costura que eu fiz, e vou passar uma costura reta aqui pra fechar. Você pode fechar também com pontinhos invisíveis. Como sobrou aqui esse pedacinho de tecido e eu não quero desperdiçar ele, eu vou utilizar ele para fazer um puxador ali pro zíper. Ele tem 24 centímetros por 5, então vou fazer aqui uma tirinha mesmo de tecido, vou costurar aqui as laterais para fazer esse puxadorzinho. E assim ficou a bolsa pronta, eu amei o resultado, achei essa combinação de estampas maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo também. Já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você gosta de vídeos de passo a passo, de costura criativa. E se vocês fizerem essa peça, me marquem lá no Instagram também, que eu vou amar ver o trabalho de vocês. Então vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!